Prontinho. Então, vamos começar com uma prática para a gente fazer um check-in, só para a gente chegar. Deixa eu ver se eu... vamos fazer só uma prática de centramento, de estabelecer o corpo, fala e mente, os estados naturais. Simples. Então, começa se dando conta do lugar onde você está, lugar físico onde você está, os sons ao seu redor, os apoios do corpo. E também do lugar sutil onde você está. Nota como está o seu coração, como está a sua mente nesse momento. Lembrando que os estados mentais são todos muito passageiros. E nós podemos convidar. Então, a nossa motivação mais significativa para trazer um outro colorido para a nossa prática. A gente pode começar, talvez, simplesmente se alegrando por nós termos essa conexão e essa vontade de estudar juntos, de se encontrar com Norman Fischer, aqui toda semana. E de a gente ter esse lugar, esse espaço na nossa agenda, para a gente se encontrar e conversar com pessoas que estão na mesma caminhada que a gente. Então, deixa o corpo acalmar, o corpo descansar. Solta os esforços por trás das tensões do corpo, por trás das falas internas, por trás dos tecidos de pensamentos. Solta completamente todo o esforço. E deixa a mente descansar, clara, aberta por uns instantes. Para a experiência de abertura. Experiência de céu. E só respira por uns instantes. E aos pouquinhos, abrindo os olhos, movendo o corpo, se ele quiser mover. E a gente, então, retoma nosso estudo aqui da perfeição da meditação. Agora a gente chegou tá chegando nas perfeições mais realmente sutis, né? Mais
mais sutis. Aqui no livro eu estava vendo se a gente ia fazer alguma prática já desse capítulo, né? Agora, eu estava vendo que lá na página 96, nas práticas de perfeição da meditação, o Norman Fischer fala para a gente, primeira prática é assim, eu não vou botar não vou compartilhar, porque senão eu vou perder o ponto do livro lá, mas ele fala assim, pratique respirar todos os dias por uma semana. A gente fala, pô, eu pratico todo dia, inclusive, né? O dia inteiro. Mas pratique respirar todos os dias por uma semana. A primeira coisa pela manhã, por 20 ou 30 minutos. Sente-se ereto numa cadeira ou almofada, inspire e expire prestando atenção na parte inferior da barriga. Quando a mente vagar para outras coisas, traga gentilmente de volta. A gente podia fazer isso, né? Para quem não tem uma prática diária, assim, estabelecida, isso é uma boa coisa. Começar o dia desse jeito, né? É uma boa prática, né? Oi, Serginho! Você tá onde? Em São Paulo ou em Recife? São Paulo? Vamos tentar encontrar. Em São Paulo, A gente bora sim. tá se perdendo, né? Caramba! Bom dia, Sérgio. Eu encontrei o Carolina, Sérgio. Sem querer ou querendo? Sem querer, querendo. Sem querer, querendo, é. Ah, que no barato! Tão cinema, bom! nos No encontramos no cinema. cinema! Que barato! É tão legal, né? Que legal, que bom. A gente pode se encontrar querendo, né? Vamos, eu topo, eu Vamos, topo. Carmen? Então Vamos, vamos até marcar. porque faltou registrar. A gente ficou tão emocionado que esquecemos de registrar. Então vamos encontrar querendo e com direito a fotinho e tudo. Então, fofuras, a gente está aqui nessa sessão aqui já de perfeição da meditação. Nesse subitem aqui tripé, né? E o tripé que ele está sugerindo, então, as descrições clássicas, voltando só um pouquinho, né? As descrições clássicas comparam o caminho budista a um tripé, cujas 3 pernas se correlacionam com as 3 grandes práticas, conduta ética, meditação e compreensão ou sabedoria. Então, é Shila, conduta ética, Samadhi, meditação, e Prajna, compreensão, né? Então, são os três treinamentos superiores. Aí ele estava falando que a ética é mais importante porque ela é a base, né, da vida, né? Quando a conduta ética não está muito bem ajustada, muito bem calibrada, o resto cai, não tem jeito, né? É uma base, assim. Então, acho que a gente tem que voltar esse parágrafo rapidamente aqui. Poderíamos dizer que a conduta ética é a mais importante das 3, porque a prática espiritual é viver autenticamente e com beleza. Né? Não é uma coisa que a gente faz na almofada, né? Prática espiritual é viver autenticamente e com beleza. E para sustentar a conduta ética, nós temos que praticar meditação, para estabilizar nossa mente e coração, que são volúveis, né? É que é difícil tomar consciência e resistir a hábitos destrutivos, né? Por mais que eles sejam destrutivos, são hábitos, né? E eles têm uma força, assim. Então, a meditação ajuda a estabilizar a mente num ponto meio neutro, de onde a gente pode observar esses hábitos, não seguir, né? E daí a sabedoria, o cultivo da sabedoria vai, então, olhar para esses hábitos e demolir os hábitos, né? Essa que é a ideia da prática de prajna, né? Ou da sabedoria. Então, quando a mente é estável e a conduta é pura, a compreensão profunda emerge. Compreensão ou sabedoria, que é mais do que desejar e pensar, que é o que impregna a nossa identidade e o que a gente sente, né? Os desejos e os pensamentos. Com essa completude, nosso comportamento será naturalmente sincero. Ou podemos olhar para isso de outra forma. Compreensão. Eu tenho um problema com essa tradução aí de compreensão, mas é o que o próprio Norman Fischer fala. Então, compreensão... Deixa eu tirar o azulzinho aqui.
Então, compreensão, sabedoria é o propósito da prática espiritual. E para obtê-la, nós temos que começar com a conduta ética para que nós possamos reduzir os nossos problemas e os nossos dramas. Meditação é necessária para o tipo de compreensão profunda que almejamos, uma compreensão que vai além do véu da realidade ordinária, da realidade comum, né? Daquilo que a gente chama de realidade. É um pouco aflitivo aí, até eu acho, sabe? Eu sinto um pouco de aflição, assim, de muitos ensinamentos e muitos mestres falam sobre isso, né? Sobre a natureza ilusória da realidade, né? Quer dizer, tudo que a gente está vendo, essencialmente, está errado, está nos enganando, assim. Isso é um pouco aflitivo, porque é tudo que a gente conhece, na verdade, né? Então, se o que a gente está vendo, se tudo que a gente apreende como real, como o mundo externo, é uma delusão, é semelhante a um sonho, né? Então, a gente está imerso nisso, né? Então, estou traduzindo agora de novo o livro do Tenzin Wangyal sobre yoga dos sonhos, né? E do sono. E essas práticas desse tipo de ensinamento são incríveis, né? Porque a prática diurna da yoga do sonho é justamente olhar para tudo como se a gente estivesse sonhando, né? Então, essa visão, esse véu da realidade ordinária, ele em algum momento ele vai ter que ser visto como um véu, né? E não como uma realidade, né? Mas a gente vai caminhando nesse sentido aí. Ou poderíamos colocar a meditação no centro do caminho. O objetivo da prática espiritual é viver uma vida centrada e meditativa, para além da confusão do cotidiano. Quando a meditação é a nossa prática diária e a abordagem da vida, uma conduta pura e a compreensão vão naturalmente emergir. Então, a gente pode usar qualquer um dos pilares aí, né, como centro da nossa prática. O fato é que os três se apoiam mutuamente, né? Independente de como vemos, o que pensemos que vem antes ou depois, que é mais ou menos importante, fica claro que o tripé precisa das três pernas. Elas vão sempre juntas. É como se elas fossem uma e a mesma. De acordo com descrições tradicionais, a função específica da meditação é estabelecer a mente e o coração. Essa estabilidade e profundidade são necessárias para que a conduta e a compreensão sejam firmes e sérias, para que elas nos toquem ao ponto de experimentarmos uma transformação. Sem a meditação, nossas melhores intenções vacilam. Nós nos encontramos com frequência desorientados pelos eventos e as nossas reações aos eventos. Duvido que alguém não tenha essa experiência aqui, né? Tá tudo bem, todo mundo tranquilo, se sentindo bem estável. Daqui a pouco, né? Alguma coisa vai lá e puxa o tapete debaixo do nosso pé ou sacode a nossa vida, né? Isso acontece sempre, né? Então, quanto mais estável a gente for, mais facilmente a gente lida com as coisas, né? Mas parece que as coisas vão ficando mais sofisticadas, né? As sacudidas vão ficando mais poderosas, assim. Mas isso acontece com frequência, a gente se desorienta, né? Por conta dos eventos, da forma como a gente reage aos eventos, na verdade. Não os eventos em si, né? Mas a forma como a gente reage a eles. Nós experimentamos todo tipo de hesitação que corrói nossa boa conduta, compreensão calma. Como a meditação envolve um cultivo somático, assim como psicológico, ela nos afeta num nível mais profundo do que o pensamento e o sentimento comuns. Ela nos toca até a respiração e o corpo, o assento de todo sentimento, pensamento e emoção. Então, a gente começa pela quietude do corpo, né? Eu acho super bonito uma forma que o Tenzin Wangyal explica as três pílulas, né? A gente já viu em algum dia a gente já falou assim, as três pílulas, né? Então, a primeira seria a quietude do corpo. E ele fala que a gente deveria não só aquietar o corpo, mas sentir o corpo quieto, né? Então, a gente para, mas não é só parar. Bom, o que mais que eu tenho que fazer agora? Parei, tá bom, parei. Isso é brincar de estátua, né? Isso não é praticar meditação, isso é brincar de estátua, né? Como a gente brincava quando era criança. Então, o mais importante é a gente perceber o corpo quieto, né? E deixar essa qualidade de quietude se aprofundar. E aí ele diz que essa qualidade de quietude ela se aprofunda
num nível que acaba indo além do corpo, né? Porque é uma qualidade que a gente está experimentando no corpo, né? Mas daqui a pouco essa quietude pode se aprofundar para um nível mais sutil de energia, de fala. Daqui a pouco se aprofundar e a gente experienciar algum nível de quietude na mente, né? Algum nível de quietude que eu quero dizer que é algo que está quieto. Quando a gente leva a atenção para o espaço da nossa mente, né? Embora tenha pensamento, blá, 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 normal acontecendo, tem algo por baixo que é quieto. Então, a gente se conecta com essa quietude. Eu acho super bonita essa forma de explicar, né? Então, a gente começa com o corpo, que é o que é mais fácil para a gente, né? Perceber o corpo, assim, um nível mais grosseiro de experiência, mas não é tão grosseiro assim, não é, quando a gente fala grosseiro, não é que é menos importante ou é para iniciantes, não é isso, não. Mas é mais fácil de perceber, né? O que vocês acham? Agora a gente está numa altura aqui no nosso estudo que seria bom a gente realmente estabelecer uma prática diária de silêncio, né? Mesmo que não, que a gente acha, 30 minutos é demais, eu não aguento, nem tem tempo para fazer isso de manhã, ou sei lá o quê, mas algum tempo, né? Que a gente pudesse realmente começar a aprofundar nessa experiência, porque agora ele vai começar a descrever as experiências que seria melhor a gente poder experimentar isso de verdade, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Jane, só completa para mim que você falou 3 pílulas, aí você falou a primeira. Tá. A primeira é a quietude do corpo. A segunda é o silêncio da fala. Então, a gente para de falar, obviamente, né? Mas não é tão besta assim essa observação de parar de falar, porque às vezes os praticantes de budismo tibetano, por exemplo, em muitas tradições, as pessoas quase não praticam o shamatha, sabe? Elas praticam todo tipo de atividades de corpo, de fala, de mente. Então, recitação de mantra, por exemplo, né? Muito comum. E às vezes, sei lá, os praticantes têm a prática principal deles é a recitação de mantra. Então, existe uma necessidade de uma prática de silêncio mesmo, né? Então, para nós que não temos esse problema de ter uma prática principal de recitação de mantra, né? A gente precisaria primeiro parar de falar. Então, tudo bem, isso é fácil. A gente para de falar, né? Se a gente se propuser a fazer isso. Mas tem um diálogo interno, né? Que não acaba. Então, mas o diálogo interno também a gente tem que ter cuidado, porque não é o diálogo interno que acontece independente de a gente querer, assim. Porque isso é o surgimento dos pensamentos, que a gente não vai conseguir interromper isso, né? Os pensamentos vão continuar surgindo. Mas esse silêncio da fala interna é não comentar as coisas, né? Não servir chá para os pensamentos, como diz o Shunryu Suzuki, né? A gente não comenta, a gente solta essa necessidade de ficar falando internamente, né? Então, a gente vai silenciando a fala interna. O Tenzin Wangyal fala para a gente ouvir o silêncio interno, que está presente quando a gente para de querer falar sobre as coisas. Então, a segunda pílula é do silêncio, da fala. E o terceiro é a espaciosidade da mente, terceira pílula. Que é se conectar com essa experiência de espaço mesmo interno, de não estar... O contrário da espaciosidade da mente seria a mente ficar presa em bolhas. A gente entende essa metáfora das bolhas que o Lama Santen usa, eu acho ela super fácil de a gente entender, né? A gente está aqui tranquila, super relaxados, assim, sem pensar em nada, sem se preocupar com nada. Daqui a pouco surge algum assunto que a gente se agarra e daí todo aquele espaço vira uma bolha apertada, ocupada, assim, né? Cheia de tensão, né? Então, essa terceira pílula é para a gente soltar as bolhas e ficar livre, né? No espaço livre, como se a gente pudesse se conectar mais com o céu do que com as nuvens, né?
São as 3 pílulas. Mas essas 3 pílulas que o Tenzin Wangyal brinca, que é uma coisa que os ocidentais entendem, porque eles adoram tomar um remedinho, né? Ele fala, adoram tomar um comprimidinho. E ele brinca, ele fala assim, a minha prescrição é o seguinte, vocês tomem uma delas 5 vezes por dia, qualquer uma delas. Pode ser a branca, que é a do corpo, né? A primeira pílula branca, a segunda é vermelha, a terceira é azul. Pode tomar qualquer uma delas 5 vezes por dia, ele fala. Ele brinca com isso, para a gente poder se familiarizar de alguma maneira, né? Mas elas são as práticas clássicas que a gente fez aqui, né? De estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais, que é uma prática que o Alan Wallace ensina como a primeira prática. Então, estabelecer o corpo em estado natural de quietude, a fala no estado natural de silêncio e a mente no estado natural de espaciosidade, né? É a mesma prática, assim. Mas é muito bonitinho esse jeito que ele explica, né? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Shamatha, meditação da quietude ou concentração. Faltando um H nesse shamatha aqui. Tradicionalmente, a meditação budista é dividida em 2 práticas. Shamatha, ou meditação da quietude, ou calmo permanecer, ou quiescência, e Vipassana, ou meditação do insight. Em algumas... Então, Shamatha teria mais esse propósito de aquietar mesmo a mente, e Vipassana de investigar a experiência, né? Para produzir insights. Então, é uma meditação que é guiada de uma maneira que traga alguma compreensão mais direta, menos racional, menos conceitual, né? Mais direta, de como a experiência é, de como a realidade é, por fim, né? Então, peraí. Em algumas introduções à meditação, Shamatha é desenvolvida antes, como uma base para Vipassana. Em outras, as 2 são desenvolvidas simultaneamente ou em paralelo. Às vezes, as 2 são fundidas em uma só prática com 2 aspectos. No texto clássico de Buddhaghosa, o Visuddhimagga, o Caminho da Purificação, do século V, Shamatha é entendida como concentração. Buddhaghosa começa colocando a seguinte questão: o que é concentração? E ele responde que a concentração é de tantos tipos e tantos aspectos que seria impossível discutir todos. Ele argumenta mais adiante que tal discussão levaria à distração, o contrário da concentração, né? A gente se perde nas várias definições. Ele conclui definindo provisoriamente concentração como proveitosa unificação da mente. Quero ver o inglês aqui. Profitable, profitable, não sei, tá certo, proveitosa ou que traz benefício, né? Uma unificação da mente que traz benefícios, assim. Unificação no sentido de sem distração ou divisão. A mente é ancorada numa estaca. Proveitosa no sentido de proveitosa espiritualmente, né? Que traz conhecimento, liberação e compaixão. Então, unificação da mente porque a gente não fica presa a pensamentos específicos, né? As bolinhas específicas, assim, né? Então, a gente relaxa a mente, na verdade, né? Como diria o Alan Wallace. Sendo assim, a concentração é a unificação da mente a serviço do crescimento espiritual. Esse propósito, né? Isso é importante do ponto de vista ético, né? A serviço do crescimento espiritual, porque hoje a gente vê, né, esse movimento das práticas de meditação, que as pessoas comumente chamam de mindfulness, né? De uma forma mais abrangente, chama de mindfulness, né? E a gente vê que isso é possível de ser aplicado em vários contextos, né? Descontextualizadamente, inclusive, de uma forma separada dessa proposta de desenvolvimento espiritual, né? O que está bem, porque, afinal de contas, não é todo mundo que tá interessado nisso, né? Em seguir um caminho espiritual. Mas, ao menos, as práticas de meditação precisam estar conectadas à ética, né? Se a gente colocar as práticas de meditação a serviço
da maior produtividade, de uma maior resiliência. Eu tenho até arrepio dessa palavra, resiliência, me dá até um arrepio, né? Porque é como se a gente quisesse treinar as pessoas para elas aguentarem mais, né? Para elas suportarem mais trabalho, mais abuso moral, né? Mais precisar de menos tempo para descansar, né? Então, se a gente colocar a prática de meditação a serviço disso, o Buda chora. Eu acho que o Buda ia chorar se ele visse isso, né? Então, aqui a gente tem vários professores aqui do CB, de Mindfulness, né? A Ivone, professora de Mindfulness, a Fabi das duas coisas, né? Mas, então, elas entendem o que eu estou dizendo, assim, né? Mas a gente vê por aí, né? Infelizmente, assim, as práticas de meditação a serviço de um, sei lá, um benefício que não é necessariamente para a pessoa que está meditando, né? Pelo contrário, no longo prazo, pode até complicar mais, né, a vida da pessoa. Mas, então, é importante essa definição do Buda Ghosa nesse sentido, né? Então, é a concentração a serviço do desenvolvimento espiritual, né? Não a serviço da, sei lá o quê, de outro propósito qualquer, né? Ainda que desenvolvimento espiritual seja visto como, sei lá, a serviço da ética, por exemplo, né? A serviço de a gente poder melhorar as nossas relações, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque em vários contextos a palavra espiritual é super atrapalhadamente vista, né? Então é vista como coisa religiosa e vai saber lá que religião, enfim. Ou uma coisa, sei lá, muito mística, e não é isso, né? Não seria isso, mas infelizmente em alguns contextos é difícil falar disso, mas ética cabe em qualquer lugar. E ética precisa ser trazida para todos os lugares, na verdade, né? Não só cabe em qualquer lugar, como deve ser trazida para todos os lugares, né? A gente está vendo aqui no nosso país a dificuldade que é, né? Sustentar minimamente, assim, os valores éticos, não é? Seja lá qual preferência política a gente tem, assim, né? Na verdade, no fim, quando eu vejo algumas discussões, assim, geralmente eu acho que as pessoas, talvez vocês tenham outra visão, assim, mas geralmente as pessoas estão se apegando em algum valor que elas consideram eticamente importante e desconsiderando todos os outros, né? Geralmente, assim, tem pessoas que não, tem uma, sei lá, uma parte da população que não, definitivamente a ética não tem, passou longe, assim, não tem nem faz parte né, da agenda deles, né? Mas em outros casos eu tenho essa impressão, sabe? As pessoas se agarram em alguns valores que elas acham que são importantes e que algum dos lados não está respeitando aquilo, né? Mas seja como for, a gente precisaria ter um pouco, pelo menos uma visão um pouco mais ampla do que seria ético, né? Então, é uma discussão super importante, que aconteça o que acontecer dia 30 de outubro, a gente tem um caminho longo pela frente, assim, né? Longo, de resgatar essa discussão, né? De resgatar essa reflexão em qualquer contexto, né? Eu acho que o medo sobrepôs a ética no Brasil. Então. Mas, às vezes, eu sinto que exatamente, é um medo de ser passado para trás, né? De ser enganado, de ser roubado, né? Alguém está roubando. Então, é engraçado, porque no fim, as pessoas que acham que um candidato ou outro está roubando, ou vai roubar, é uma preocupação que seria, né? Faria sentido no contexto da ética. Mas é que vem de um jeito completamente distorcido e limitado, né? Uma visão muito limitada, né, do que seria isso. Mas inclusive o conceito de roubo, porque as pessoas no Brasil, elas roubam todos os dias. O cidadão comum, ele tem como cultura levar vantagem. Exatamente. Né? A famosa e antiga lei do Gerson, né? Então, é uma coisa que faz parte da... né? Mas, então, é uma discussão... horrível. Mas só para a gente... só para a gente trazer isso, que a ética é uma coisa que a gente... é uma discussão que cabe em qualquer lugar e precisa ter mais espaço, né? Mas aqui para o nosso contexto aqui, a meditação ela serve a esse propósito, né? A facilitar e promover mesmo, né, o desenvolvimento espiritual, ou minimamente, poderia dizer, ético, né? Lembrando dos 3 pilares lá.
Então, a discussão minuciosa de Buddhaghosa sobre concentração inclui muitas centenas de páginas de práticas, muitas das quais não foram usadas por séculos, até onde eu sei. Mas sua lista também inclui práticas que são usadas ainda hoje, tais como a concentração no corpo, concentração na respiração, concentração nos 4 sentimentos ilimitados de bondade amorosa, alegria empática, compaixão e equanimidade, né? 4 sentimentos, the 4 unlimited emotions, o Norman Fischer chama de emoções, né? Bondade amorosa, alegria empática, compaixão e equanimidade. O Alan Wallace desmaiaria se ele visse isso, mas enfim, são as 4 qualidades do coração, as qualidades incomensuráveis, né? Não são emoções no contexto ocidental, né? No contexto, sei lá, da definição do Paul Ekman, por exemplo, não seriam emoções, vão além de emoções, porque são coisas que são cultivadas, né? As emoções, geralmente, em qualquer definição, eu imagino, mesmo que as psicólogas aqui podem me ajudar, talvez. É que eu sou muito enviesada, né? Eu só conheço a definição de emoção do Paul Ekman, né? Eu confesso minha limitação completa a isso, né? Mas emoções são coisas que acontecem pra gente, né? A gente não cultiva emoção, né? A gente não cultiva uma emoção. A emoção acontece, né? Surge sem convite nenhum, né? Agora, a bondade amorosa, compaixão, alegria empática, equanimidade, isso a gente cultiva, né? São qualidades subjetivas, são qualidades do coração, como chama o Alan Wallace, né? Mas são... Talvez a gente pudesse dizer que são sentimentos, né? Porque são cultivados, assim. Mas não são emoções. Eu desconcordo aqui do Norman Fischer, né? Mas tudo bem, pode ser uma questão semântica só, mas só para a gente entender, né, essas qualidades elas são cultivadas, né? Diferentemente das emoções. Então, a técnica básica de concentração consiste em focar a mente num objeto de concentração e pacientemente treiná-la através da repetição, trazer de volta, e de volta, e de volta, a permanecer com o objeto. E isso não é tão fácil fazer. A gente sabe disso. Isso a gente sabe mesmo, né? A mente naturalmente se distrai, cansa, se entedia, não está acostumada a ficar parada, a menos que haja um desejo distinto de prazer ou de satisfação, né? A gente consegue parar se for uma coisa muito interessante, ou que a gente quer muito, né? Agora, parar para ficar observando a respiração, tem a dó, né? Não tem nada, não deve ter coisa mais chata do que isso, de ficar observando a respiração, né? É muito chato. Quando a gente tem alguma coisa muito interessante, a gente com certeza consegue se concentrar, né? Mas quando a gente escolhe o objeto da meditação, já é uma outra coisa, mas um pouco mais difícil, né? Quando você tenta se concentrar na meditação, você fica impressionado com o pouco controle que tem sobre a mente. Traz humildade perceber que você pode dizer para sua mente se aquietar, falar com toda a seriedade, fique quieta, e ela não se aquietar. Você não pode controlá-la. Isso faz questionar quem está a cargo de quem? Quem manda, né? Quem que manda aqui? Eu ou minha mente que manda, né? Então, isso traz realmente uma humildade. O Alan Wallace, quando ele começou a vida dele monástica, né? Ele conta que ele... Imagina, o Alan Wallace, quem teve oportunidade de já ver o Alan Wallace falando e, né, dando ensinamentos, a gente logo de saída percebe o tipo de mente que ele tem, né? Uma mente super aguçada, assim, uma inteligência, uma perspicácia, assim, uma sofisticação, né, do raciocínio, né? E eu fico imaginando quando ele era moleque, assim, tipo 20 e poucos anos, quando ele foi para a Índia, né, para se tornar monge, ele devia ser insuportavelmente, né, inteligente, assim, né, e desafiador. A parada dele era debater, ele adorava, né, ficar naquela atividade dos monges lá de estudar filosofia e debater e não sei o quê. Aí, depois de um tempo que ele estava lá fazendo isso, felizão da vida, o Dalai Lama obrigou todos os alunos dele a fazerem um retiro com Goenka, que era um grande professor de meditação de Vipassana, né? Ele muito a contragosto foi, porque meditação ele achava uma coisa mais chata do mundo, porque a parada mesmo era estudar e debater e tudo mais, né? Mas o Dalai Lama mandou, ele foi, né? Aí ele disse que ele começou a fazer prática e começou a perceber o tamanho da encrenca, que era a própria mente dele, né? Ele falou assim, a minha mente
era um esgoto a céu aberto. E ele percebeu que ele não tinha a menor chance de nada ali, né? De ter nenhum tipo de recurso para manejar aquilo. Aí ele falou para o Dalai Lama, olha, eu acho que eu não vou longe com isso, vou ter que parar, vou ter que fazer retiro, vou ter que aprender a meditar primeiro, para depois estudar, para depois tentar entender alguma coisa, mas com essa mente, como ela é hoje, não tem a menor chance, né? Então, isso é humildade, realmente, né? Né? Bota a gente no nosso lugar, né? A gente que acha que está no comando, né? Não está, né? Desculpa, o Ed tinha falado aqui que sente que a visão de muitos é individual e não coletiva. Ah, com certeza. Tem muito individualismo, então. Então, aí a visão ética não é essa, né? A visão ética é de humanidade compartilhada. Quem quiser ter ver uma elaboração muito clara do que é ética no contexto ou na visão budista, tem um livro lindo do Dalai Lama que chama Além de Religião. É muito legal. E o Dalai Lama, assim, ele define um dos pilares da ética na visão do Dalai Lama, é essa visão de humanidade compartilhada, né, de interdependência. Então, é muito, muito legal, assim, ver. Quem quiser, Além de Religião. Lindo de morrer esse livro. Mas voltando aqui, então. Vamos lá. Então, traz humildade, né? A gente logo entende que a gente não está com essa bola toda, né? A gente não manda tanto que a gente acha que manda. Entretanto, se você persistir, você pode, ao final, desenvolver alguma habilidade de focar, de se concentrar. E talvez, vez por outra, chegue a ter momentos de uma forte concentração unifocada, o que traz serenidade e calma. E desenvolver a concentração leva muito mais tempo do que você poderia imaginar. E também demanda fé, diligência, determinação e apoio, né? Não é vacina prática de meditação, né? Todo mundo aqui já certamente teve essa experiência, né? Já entendeu que é um treinamento de uma habilidade nova, porque a habilidade que a gente treinou sem querer foi a distração, né? Foi ficar deixando a mente para lá para cá o tempo todo, pulando para lá para cá para o que tem mais interesse, assim, né? Ou seja, comandada por desejo de apego e aversão, né? A gente se interessa por coisas que a gente gosta e se interessa por coisas que a gente não gosta, pela mesma... Só que num caso para poder ter mais proximidade, outro caso para poder se livrar, né? Mas seja como for, é por isso que a gente se interessa. Nossa mente corre para lá para cá com esse drive, assim, com essa intenção de se aproximar do que gosta e se afastar do que não gosta, né? Agora, como é que é deixar isso livre, né? Deixar nossa atenção livre. Mais do que quieta, eu acho mais legal a gente pensar, mais legal do que aquietar, a gente pensar em se libertar, né? Pensar em liberação da nossa atenção. Talvez seja mais importante do que aquietar. A gente pode pensar, mas por que eu vou aquietar, né? O ponto, na verdade, não é aquietar, o ponto é se libertar, né? É deixar a mente livre do que atrai, do que afasta. Livre, né? E aí o resultado é que ela não se move, né? Enquanto não quiser se mover. Mas é dureza. Aí vem todo um trabalho que a gente precisa, né, ter de paciência, de entender que a gente está cultivando um novo hábito, né? Então, não é de uma hora para outra que a gente chega nesse resultado que a gente espera ter, né? Mas, independente do resultado final, que seria a mente aquietar, a gente já vai percebendo, tendo muitos benefícios, assim, né? Vamos fazer um grupinho de discussão, assim? Porque eu tenho certeza que todo mundo já tem alguma experiência, talvez mais profunda ou menos profunda, mais longa, menos longa, das práticas de meditação, de shamatha especialmente. E a gente poderia compartilhar isso, né? Como que a gente percebe. É muito importante a gente perceber os benefícios da prática. Em cada momento, sabe? Em cada sentada que a gente dá, né? Porque isso vai trazendo alegria, vai trazendo mais entusiasmo, né? Que é aquela perfeição que a gente estuda antes lá. Vou dividir vocês, tá? Eu vou também pular para dentro de uma salinha aí qualquer. Deixa eu... Nossa, eu tô atrapalhada hoje com esse Zoom. Parece que as coisas mudaram de lugar aqui. Ou eu que me... Então, vamos ver.
Colocar 4 ou 5 por sala. Criar. Deixar 15 minutinhos, tá bom? De conversar. Então, a ideia é assim, de conversar sobre a experiência que a gente tem de prática de meditação até hoje, tá bom? O que é fácil, o que é difícil. O que a gente percebe já de benefício, né? Então, 1, 2, 3, já. Oi, Miriam. Tá me ouvindo? Foi. Bastante no meu dia a dia. A gente tá Na fazendo hora, controle na nossa na sala. hora que a gente vai receber o diagnóstico, você traz a gente da terapia, você traz a gente. Cara, nem eu tô no controle. O Ed falou, a gente tá no controle, nem eu tô no controle. O Zoom veio e catou nós também, no nosso grupo. E aí, amorzinhos? Tudo beleza? Quem quer comentar alguma grande sacada do grupo? Hein, pessoal? Vamos? Vai, do nosso grupo, então. Vai, Sé. Ed. Carolzinha. Rick. Tá, você tá mutado aí, Sé. Peraí. Eu não quero falar, porque de alguma maneira eu acho que a minha conclusão ali que eu cheguei no grupo é meio resignada demais, né? Aquela ideia de que a gente vai até um ponto, mas o mundo também tem que andar, né? Tudo bem, isso é verdade, mas talvez seja melhor ficar com a mensagem que a gente sempre tem que tentar colocar um tijolinho a mais, né? A gente estava falando que a prática pode trazer esse se render, né, aos movimentos maiores, assim, mais complexos do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente vai lá e coloca o nosso tijolinho, né? E não vai falar, tudo bem, vocês querem se matar, se matem, que se dane todo mundo, né? É assim, não é esse o caso, né? Mas que tem um equilíbrio aí, tem, né? De um constante esforço para controlar as coisas e para mudar as coisas e tudo mais. Isso é muito cansativo. Daí quando a gente sente que pode soltar isso, né, e deixar o mundo girar, dá um certo conforto. Mas tem esse equilíbrio aí. Fala, Ivone, querida. Hoje, no nosso grupo foi muito interessante, os relatos foram muito preciosos sobre a experiência da meditação. E o que ficou muito evidente foi assim, um contraponto entre o que a atmosfera na qual a gente vive, a nossa cultura, no sistema capitalista, que é pautado pelo esforço, pelo imperativo a resultados, pela produtividade, produtivismo, pelo controle, ou seja, e a prática da meditação é a antítese disso, né? É você fazer amizade consigo mesmo, é cultivar frescor, relaxamento, é soltar, é se render, ou seja, é o avesso dessa busca de resultados. E quando eu pensando na minha prática, sobretudo no começo, assim, era uma prática muito montada no esforço, era uma prática de rigidez, e quando eu começo a derreter isso, eu faço amizade com a prática, né? Então, e assim, os relatos todos foram muito parecidos nesse sentido.
Ah, que barato. A gente traz, né, essa pegada, né, do esforço para dentro da prática, né? No começo mesmo. Até que a gente vê que não precisa, né? É revolucionário isso mesmo. Absolutamente. Os outros grupos querem contar um pouquinho? A gente passou do tempo, um monte de gente já abandonou. Mas se vocês quiserem compartilhar alguma coisa importante. Eu só queria ver que assim, motivado pela fala do Sérgio mesmo lá no grupo, que ele completou agora, é que assim, é muito importante. A gente volta ao início lá do texto, né, que ele fala que a meditação sem ética, né, não vai fazer nenhum sentido, né? Uhum. Inclusive, a meditação pode dar um poder, né, para a gente, de controle das nossas ações, de percepção da realidade e de manipulação dos outros. Se você não tiver a ética bem fundamentada e sempre questionado para que a gente está fazendo isso, a nossa motivação, isso pode essa prática ela pode virar uma ferramenta, digamos assim, do mal, né? E fazer mais mal do que bem. Não quer dizer, a meditação ou outras práticas ditas espirituais em si, elas não são garantia de que a gente vai chegar a algum lugar. Se a gente não tiver esse tripé aí que o Norman Fischer falou, e que a gente que é fundamental, né? Ética, meditação, sabedoria, não tiverem juntas. Então, só para pontuar isso, porque é um pouco isso, de entender a nossa relação com o mundo, mesmo percebendo que o mundo está todo equivocado, a gente não ser levado por ele, né? Não ser levado por esses valores do mundo, né? É muito difícil, né? É uma das coisas que fazem a gente não conseguir manter a nossa prática, que minam a nossa disposição de continuar. Né? Essa frustração, né? Ô, Furás, deixa eu falar uma coisa importante. Semana que vem a gente não tem encontro, porque começa o retiro do Lama Lama, né? Começa dia 12 e vai 12 a 15. Então, eu vou estar bem ocupada semana que vem. Bem desesperada, para falar a verdade, assim, né? Então, a gente volta Feriado no também, né? 19. É feriado também, exatamente. É feriado, dia 12, né? Então, a gente volta 19. Tá bom, Fofuras? Então, vamos rapidamente, assim, dedicar os nossos méritos, né? Para que... para que nós tenham calma, né? Possam expandir, todos nós, para que todos nós possamos ter calma, dar nossa contribuição da forma mais generosa possível, compreendendo a complexidade de todas as coisas. E não deixando que isso nos faça desistir, né? Porque, na verdade, essa não é uma opção. Desistir não é exatamente uma opção, né? Mas que a gente possa ter essa serenidade. Tá, meus amores. Um beijão para todo mundo. Boas semanas. A gente se encontra de novo dia 19. Tá bom? Obrigada, Beijo, gente. amores. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada gente. a todos. Tchau. Eu falei para as meninas que eu preciso tomar 10 doses da pílula azul. Se alguém tiver para fazer contrabando, manda Não aí. tem problema de superdosagem, na verdade. Eu já estou procurando canabidiol para tomar embaixo da língua. Assim. Depois de domingo, então. Calma que tem mais ainda, segura a onda. Não sei como vai ser, a gente tem que fazer grupos diários. É. Tchau, Beijo. gente. Beijo.